Começa agora na 101 FM e Prudente AM 1070, o seu Jornal da Manhã, com as principais notícias de Prudente região. Aquilo que acontece de mais importante, você ouve primeiro aqui, agora, ao vivo no seu rádio, Jornal da Manhã. Fique ligado nos destaques do dia. Em Presidente Prudente, 7h01. Hoje é dia 17 de maio de 2021. Bom dia, eu sou Joelton Carlos. A partir de agora nós vamos juntos com o Jornal da Manhã, edição local e regional na 101 FM na Prudente News. Sesc Termas continua a ação de arrecadação de alimentos voltada ao programa Mesa Brasil. Prova de vida volta a valer a partir de junho nas agências do INSS. Procon retoma atendimentos presenciais a partir desta segunda-feira. Pix completa 6 meses e já responde por mais da metade das transferências bancárias e dos estaduais. Corinthians classificou Palmeiras, que desclassificou o Corinthians. Alexandre Garcia vem com seus comentários daqui a pouco no Jornal da Manhã. São Paulo e Palmeiras fazem a grande final do Paulistão 2021. Agora nós vamos ao setor policial com Geraldo Gomes. Jornal da Manhã e as informações da polícia. Sempre em nome de Zalpa Cardan. Geraldo Gomes, bom dia. Muito bom dia. Bom dia a você, bom dia ouvintes. Bom dia para você que já começa aí essa semana. Sempre com a possibilidade aí de construir algo melhor. Nós temos aqui as informações do setor policial das últimas 24 horas. Temos a informação que o BAEP autuou aqui no Jardim Monte Alto, em Presidente Prudente, e lá prendeu um cidadão. Né? O dono tinha uma conveniência, ele é suspeito de ser o proprietário de uma quantidade de cocaína que foi encontrado no forro do banheiro do estabelecimento comercial. Segundo as informações, a polícia teria recebido uma denúncia anônima de que no bar existia ali uma pessoa vendendo drogas. Os policiais então foram para o local e o denunciante ainda disse que estaria no forro do banheiro. Os policiais foram para o local, chegando na conveniência, fez a vistoria em todos que estavam no local e também no proprietário do estabelecimento, um homem de 40 anos de idade. Ele negou, a princípio os policiais foram até o banheiro e quando observaram no forro descobriram uma sacola plástica contendo aí várias porções da droga. Os policiais então descobriram que junto tinha um bilhete com o nome dessa pessoa, né, desse acusado, juntamente com outras 2 notas de R$50, provavelmente notas falsas, né? O proprietário do estabelecimento, ele negou que a droga seja dele. Diz que tem várias inimizades, diz que não vende fiado e por isso o povo não gosta dele, né, ali na região. Então essa é a versão dele apresentada ao delegado. Mas o delegado, ele não caiu nessa conversa e acabou prendendo o homem acusado pelo tráfico de drogas, que vai responder aí, a princípio, já preso. Né? Esse caso aconteceu durante esse final de semana. E um fato triste aconteceu próximo a Euclides da Cunha Paulista, numa estrada de terra. Um acidente gravíssimo tirou a vida de um cidadão de 42 anos de idade. O motorista de um veículo, né? O acidente foi próximo ao assentamento Santa Rita, numa estrada de terra, neste final de semana, neste sábado. Segundo informações, o homem de 42 anos de idade, ele transitava pelo local, conduzindo um veículo, quando esse veículo bateu violentamente contra uma caminhonete que seguia no sentido contrário da via rural. Né? Na batida, o cidadão que conduziu o veículo acabou morrendo. Ele chegou a ser socorrido a um hospital ali em Primavera, mas infelizmente já chegou sem vida. Né? Esse caso grave foi registrado pela polícia e o motorista da caminhonete nada sofreu. Ele ainda disse que tentou tirar o veículo, mas infelizmente não deu tempo e não conseguiu evitar a pancada violenta. Esse caso foi registrado no final de semana e a polícia encontrou, segundo informações, no carro da vítima, da pessoa que perdeu a vida, algumas garrafas de bebidas alcoólicas. Já o motorista da caminhonete passou pelo todo o procedimento ali, né, dos policiais e não apresentou nenhum tipo de bebida alcoólica no sangue. Nós tivemos também, durante vistoria, a polícia encontrou 15 tabletes de maconha em uma mala
Isso na rodovia Raposo Tavares, aqui próxima a Presidente Venceslau. Segundo as informações, o veículo foi parado e, ao fazer a vistoria, os policiais descobriram na bagagem de um homem que estava na poltrona 4. Né? Esse cidadão acabou confessando que a bagagem seria dele, que ele teria saído lá da cidade de Ponta Porã e seguiria para São Paulo, né, neste ônibus. O veículo foi parado aqui na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 616, por volta das 3 horas da madrugada. Foi vistoriado e a droga foi encontrada. O cidadão acabou sendo preso, vai responder também pelo crime de tráfico de entorpecente. Tem apenas 20 anos de idade e agora vai responder essa bronca aí, vai ficar preso. A droga totalizou 13 quilos e 600 gramas, tudo apreendido juntamente com o cidadão encaminhado à delegacia e lá fica à disposição da justiça. É o que temos hoje do setor policial. Para você que está acompanhando aí as informações de Geraldo Gomes, um bom dia. São 7h07, na 101 FM na Prudente AM. Nós acompanhamos na última semana um acidente gravíssimo que aconteceu na rodovia Ângelo Rena, naquela rotatória ali de um bairro ali, é Boa Vista, se eu não me engano, mas é na Ângelo Rena, depois do Distrito Industrial, indo quem vai ali para a Terra de Moplan e também para o Pacaembu 1 e 2. E eu entrei ao vivo trazendo as informações, que era um pai e um filho que vinham de Regente Feijó, sentido Regente Feijó Presidente Prudente, que houve uma colisão contra uma caminhonete, que eles acabaram invadindo a pista contrária e bateu uma colisão frontal. E o acidente foi muito grave mesmo, com fratura exposta, a moto pegou fogo e tudo. Nós estamos vivendo um momento de pandemia em que as pessoas estão com o coração assim apertado, um momento muito difícil. E tem um monte de imbecil que filma um acidente como aquele, se preocupa primeiro em filmar do que trazer um possível socorro, apesar que não se pode mexer nas vítimas, mas houve ali um incêndio das motos, e uma das vítimas que puxou a outra para poder não pegar fogo. E tem uns imbecis que vão lá, filmam isto, repassam para outras pessoas, e os outros imbecis ainda vão lá e repassam isto. Isso é como se fosse uma pólvora pegando fogo. Cerca de 1 hora depois deste acidente, eu recebi estas imagens de pelo menos umas 5 pessoas. E nas redes sociais, então, no Facebook, no Zap, as redes sociais de uma forma geral, recebendo isso como se fosse um rastro de pólvora. Eu quero pedir para você que é uma pessoa inteligente, você que ama a sua família, pense na família desses 2 moços, do pai e desse filho. Ao ver esta imagem, eles ficarem chocados, porque uma pessoa igual a você foi lá e filmou isso e passou isso para outras pessoas que repassaram e foram repassando, e as pessoas receberam aquelas imagens da fratura exposta de uma maneira como se você tivesse o direito de poder mostrar a imagem de uma outra pessoa numa situação como aquela. Isso é uma falta de respeito com o ser humano. Imagine um parente seu, ou até mesmo você numa situação como esta, alguém filmando e repassando isto. Isto é um crime contra a sociedade, contra o ser humano. Se você não ama a sua vida, pelo menos ame a vida das pessoas. Se é que é pedir muito, porque se a pessoa não ama a própria vida, dificilmente amará o seu próximo. É uma falta de respeito para com o ser humano. A pessoa tem que tomar vergonha na cara e não fazer um ato como este. Eu estou citando este caso porque muitos casos como este a gente vê. Teve aquele cantor que faleceu lá de acidente, foram lá, filmaram, passaram as imagens dele lá no local, no hospital e tudo. Tenha paciência e não repasse isto. Não seja você um propagador de uma coisa, de um crime, de uma imagem que não é o legal. Falta de respeito com o ser humano. São 7h09, Covid-19, o boletim foi atualizado no último sábado às 16h45. E é uma informação que você pode encontrar no Inova Prudente /coronavírus e também no
Prudente News, o mais novo portal de informações de Presidente Prudente, prestado pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica. Casos curados, 21.709, notificações 68.832, descartados 43.750, aguardando o resultado 83, hospitalizados caiu para 168, confirmados subiu para 23.102 e óbitos, tivemos registro de 2 óbitos, subiu para 608 o número de óbitos na cidade de Presidente Prudente. Sesc Termas continua a ação de arrecadação de alimentos voltada ao programa Mesa Brasil. Jonatas Caetano. O Sesc Termas de Presidente Prudente continua nesta semana uma campanha de arrecadação de alimentos visando destinar ao Mesa Brasil. A população pode estar doando alimentos não perecíveis na unidade de Presidente Prudente, como explicou a programadora cultural da unidade, Roberta Acef. O Sesc está realizando uma ação chamada Ação Urgente contra a Fome. Eu não sei se todo mundo já está sabendo, mas o Sesc Termas é um ponto de arrecadação de alimentos e também de produtos de higiene, de limpeza. Então, quem quiser, quem puder ajudar, pode levar as doações de terça a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, e no sábado, das 9 da manhã à 1 da tarde, para ajudar as pessoas que estão precisando tanto de comida, principalmente, né, e também de produtos de higiene e limpeza nesse período da pandemia. Ela também explicou o motivo e o intuito do lançamento desta ação social feita pelo Sesc São Paulo. Ela foi lançada no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, e a intenção é que toda a rede Sesc se transforme em pontos de arrecadação de alimentos, de produtos de limpeza, de higiene, e que essa distribuição seja feita pelo programa Mesa Brasil. O Mesa Brasil é um programa que o Sesc já mantém aqui no estado de São Paulo e que sempre faz entrega de quem doa, de empresas que doam de alimentos para quem precisa. Então faz essa ponte por meio do Sesc de quem doa para quem precisa. E aí não tem desperdício e muitas pessoas são contempladas. Então, por meio desse programa Mesa Brasil Sesc São Paulo, as doações irão chegar a quem mais precisa na pandemia. É importante dizer que aqui em Prudente, tudo que for doado lá para o Sesc, né, levado ao Sesc Termas de Presidente Prudente, vai beneficiar pessoas atendidas por instituições, por entidades sociais da cidade. Então, essas doações ficarão aqui, ficarão na cidade de Prudente, para quem mais precisa nesse momento. O Sesc Termas de Presidente Prudente fica na Rua Alberto Peters, número 111, no Jardim das Rosas. E as doações podem ser entregues de terça a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. E aos sábados, das 9 da manhã à 1 da tarde. A instituição ainda afirma que todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19 estão sendo seguidos. E a entrega será feita por meio de drive-thru, evitando assim o contato entre as pessoas. Prova de vida volta a valer a partir de junho nas agências do INSS. Fernando Santos. A partir de junho, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que deixarem de realizar a prova de vida, voltarão a ter o benefício cortado, informa o órgão. A exigência estava suspensa desde março de 2020, por causa da pandemia de Covid-19. Inicialmente, a retomada da prova de vida está prevista para maio, mas foi adiada em um mês pelo Ministério da Economia. Em maio, ocorrerá o bloqueio de 160 mil beneficiários, que deveriam ter feito a prova de vida em fevereiro de 2020, antes do início da pandemia. Estes devem ir à agência regularizar a situação. De março de 2020 em diante, os prazos serão retomados de forma gradual, para evitar aglomerações nas agências bancárias. Os beneficiários, escolhidos para a comprovação digital por reconhecimento facial e que não fizeram o procedimento no aplicativo meu.gov.br, terão o benefício cortado neste mês. Neste caso, o desbloqueio do pagamento poderá ser feito por reconhecimento facial no próprio aplicativo. Segundo o órgão, cerca de 340 mil pessoas selecionadas que fizeram a prova de vida digital nos últimos meses não correm o risco de ter o benefício bloqueado. Informações de Fernando Santos para o Jornal da Manhã.
Procon de Presidente Prudente informa que a partir de hoje, os atendimentos presenciais serão retomados. O serviço que estava sendo realizado apenas de forma online, agora volta a ser realizado de maneira presencial, cumprindo todos os protocolos impostos pela pandemia do coronavírus. Vale ressaltar que os atendimentos serão progressivos a fim de evitar aglomerações. Inicialmente, o Procon estará aberto das 9 da manhã à 1 da tarde, com limite de senhas. Será destinado preferencialmente àquele que não possui acesso à internet ou que tenha dificuldades em manejar os meios tecnológicos. Aos demais consumidores, a orientação é que busquem suporte pelos canais à distância, que ficam disponíveis das 8 da manhã às 5 da tarde. Também é possível o registro de dúvidas, denúncias e reclamações junto ao site oficial do órgão. É importante lembrar que o atendimento tanto virtual quanto presencial é destinado apenas ao munícipe ou aquele que adquiriu o produto ou serviço no comércio local. Para os interessados, o Procon fica localizado nas dependências do Centro Cultural Matarazzo e realiza atendimentos pelo site www.proconpp.sp.gov.br e pelo telefone 3221-2710. Informações de Leonardo Bozizio para o Jornal da Manhã. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. Às 7 horas e 16 minutos, neste momento, segundo o Clima Tempo, a temperatura é de 17 graus, a mínima foi de 15, a máxima chegará a 30 graus. Não há probabilidade de chuva para esta segunda-feira. Vento a 13 km por hora, a umidade relativa do ar vai oscilar entre 28% e 81%. O sol nasceu às 16 horas e 51 minutos e vai se pôr às 17 horas e 53 minutos. Nós vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para falar da final do Campeonato Paulista e dos estaduais e também com Alexandre Garcia. Jornalismo, independência e credibilidade. Jornal da Manhã. De volta no seu rádio, o Jornal da Manhã. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte. Agora são 7 horas e 21 minutos. Que coisa, hein? Destino. Corinthians fez de tudo para classificar o Palmeiras, né? Em nome da honra, do futebol, da ética. O Palmeiras foi lá e só não fez uma goleada porque o Palmeiras não quis, né? Mas tá classificado aí Palmeiras, será São Paulo e Palmeiras a grande final. Giro dos estaduais. Wagner Mancini é demitido após uma derrota do Corinthians. Daniela Esperon. Wagner Mancini não é mais o técnico do Corinthians. O comandante não resistiu a mais um resultado ruim, desta vez no derby pelo Campeonato Paulista, 2-0 para o Palmeiras. Após a partida, o presidente corintiano Duílio Monteiro confirmou o fim da passagem de Mancini pelo clube. E aqui comunicar a mudança de comissão técnica, a saída do treinador Wagner Mancini e agradecer muito ao seu trabalho, a sua dedicação, junto com o Anderson Batatais e com o Cláudio, a quem deixo meus agradecimentos. O futebol muitas vezes nos obriga a fazer mudanças e entendemos que nesse momento o Corinthians precisa seguir e mudar sua comissão técnica. Nos próximos dias, depois de conversar com toda a nossa diretoria, a gente anunciará o novo comandante. Wagner Mancini comandou o Corinthians em 45 jogos, tendo 20 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. O clube agora vai atrás de um novo treinador, já avisando o início do Campeonato Brasileiro, que começa no fim deste mês. Já o Palmeiras, com a vitória, enfrenta na final do Paulista o São Paulo, que bateu o Mirassol por 4-0 na semifinal. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o Internacional de virada por 2-1 dentro do estádio Beira-Rio, no primeiro duelo da final. Resultado justo, na opinião do técnico Thiago Nunes. O jogo é feito de ciclos, né? Então tem momentos do jogo que você vai estar melhor, que o teu time vai estar melhor, momentos que o adversário vai ser superior, e aí eu tenho que ter a capacidade de equilibrar, saber a hora de defender, saber a hora de atacar. A maturidade dos atletas em campo, somado, né, com a qualidade de jogo apresentada, aproximaram muito da vitória, né, e merecemos até o final pela luta e pela entrega. Com o resultado, o Grêmio joga pelo empate. Já o Internacional precisa vencer por 2 gols de diferença para ficar com a taça no tempo normal.
Já na decisão do Campeonato Mineiro, Atlético e América ficaram no 0-0 e Cuca comemorou a vantagem para o jogo decisivo no Mineirão. Um bom resultado, transferimos para o final de semana que vem para o sábado, mas especificamente a decisão jogando no Mineirão e por 2 resultados. Então eu acho que é um resultado, apesar de não ter vencido, pela circunstância, um resultado satisfatório. No primeiro Fla-Flu da final do Campeonato Carioca, empate por 1-1, resultado que não agradou o técnico Rogério Ceni. Já aconteceu em outros jogos, nós tivemos o domínio, criamos as situações, não conseguimos converter e no final o Fluminense consegue fazer seu gol. Como o jogo em si, na grande parte do jogo, sob controle e com a maioria das oportunidades de definir a partida. Infelizmente não definimos. Um novo empate no próximo domingo leva a decisão do Campeonato Carioca para os pênaltis. Agência Rádio Web com o giro dos estaduais pelo Brasil, Daniela Esperon. 7h25, comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. O São Paulo, lamentando a morte do seu prefeito, Bruno Covas, morreu jovem, 41 anos. Eu iria votar no avô dele, Mário Covas, na eleição de 89, mas naquela época quem estivesse fora da sua zona eleitoral não podia votar. Eu estava no Rio trabalhando e minha zona eleitoral é Brasília. Mas enfim, fica aqui o registro dessa perda de um jovem que sofreu muito a doença. Né? E, bom, mas gente, eu também quero lamentar mais uma tragédia em Santa Catarina. Depois da morte dos bebês e também no oeste de Santa Catarina, em São Domingos, uma família inteira foi degolada. Né? O pai, de 34 anos, a mãe de 31 anos, e 2 crianças, um menino e uma menina de 10 e 11 anos. E depois tocaram fogo na casa. A polícia já prendeu um suspeito. Que crueldade, que coisa incrível, né? por esse país. É uma coisa assim inaceitável, e a gente tem que procurar por que razão as pessoas chegam a esse nível de crueldade. Bom, eu queria registrar também mais uma lá no Rio de Janeiro, no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Imagina que um conselheiro do Tribunal de Contas está fazendo doutorado na Inglaterra, em Cambridge, e ganha o salário de 35 mil, mais diárias de 25 mil, e a mulher dele, que é procuradora do município do Rio de Janeiro, também está lá ganhando o salário dela. E mais, o substituto dele está ganhando a diferença para substituí-lo no Tribunal de Contas Municipal do Rio de Janeiro, que é encarregado de fiscalizar as contas públicas. E tudo isso é legal. Eu acho que o mais grave é que haja lei permitindo uma coisa dessas. Uma imoralidade dessas, que é paga pelo dinheiro dos nossos impostos. É uma coisa incrível, né? Parece que... Bom, e eu registro aqui que descobri isso graças ao Correio da Manhã, porque não vi em outro lugar essa notícia lamentável. Tem coisas que são omitidas, né? Por exemplo, os acontecimentos de Brasília no sábado, de uma grandiosidade, algo gigantesco. Eu vi a chegada dos caminhões à meia-noite, de sexta para sábado, uma coisa assim de arrepiar. Né? Centenas de caminhões, uma fila que não terminava nunca, de caminhões gigantescos do agro, vindo de todos os lugares do país. Gente que viajou 2 dias seguidos para vir a Brasília e prestar apoio ao presidente, fazer campanha pelo voto auditável, o voto com comprovante, né? e reforçar a autorização ao presidente, ou seja, o povo, de onde se origina o poder, todo poder emana do povo, está lá na Constituição, dizendo que esse poder é entregue ao presidente para fazer o que ele achar necessário. Foi uma multidão muito grande. Eles me falaram, eu estava conversando com os manifestantes, né, eles calculando aí, me perguntaram quanto eu achava, eu disse, eu acho que dá 100 mil, e por aí. Né? De gente que não é gente de Brasília, não, gente que veio de fora. Né? E gente que representa a segurança alimentar do país, a segurança das contas externas do país, é gente com muito poder, que não veio pedir nada, né? Só veio dar. Vieram dar apoio ao presidente,
vieram dar autorização ao presidente e vieram dar até alimentos. Trouxeram 50 mil quilos de alimentos para a primeira-dama no seu programa da Pátria Solidária distribuir para as pessoas que estão em dificuldades por causa das restrições aí da pandemia. Foi uma senhora manifestação, né? E com todo aquele significado, né? O presidente foi comer churrasco com eles, depois apareceu a cavalo com seus ministros, depois andou a pé, cumprimentando todo mundo, depois subiu no carro de som, né? Foi um dia memorável, né? Eu falei em omissão, é porque eles vieram me falar no dia seguinte, né? Mas eu não vi isso, né? Eu disse, não, mas, se estão ignorando vocês, né? Vocês dão o troco, vocês ignorem também, né? Quem vai perder não é quem está produzindo alimento, não é? É quem precisa de audiência e de publicidade, que parece que não estão percebendo que estão a serviço do povo. E há algo muito, muito valioso para os meios de informação, que é a credibilidade. De Brasília, Alexandre Garcia. 7h30, estamos encerrando mais uma edição do Jornal da Manhã, edição local e regional. Forte abraço aí para os São Paulinos, para os palmeirenses. Só para deixar aqui registrado, classificou para a final os 2 melhores times do Campeonato Paulista. Sem dúvida nenhuma, plantel, time, enfim, são os 2 melhores, e que vença aí aquele que tiver o melhor futebol no dia da partida. Na Prudente News você continua a partir das 8 horas com Hélio Casimiro, aqui na 101 FM. Paulinho Vidigal com a sua comunicação descontraída, agradável, vai até as 9. Depois chega ele, Eudes Figueiredo, para continuar com o Sertanejo Bom Demais até as 10 horas da manhã. Depois chega Ricardo Barcelos, meio-dia tem Jornal do Meio-Dia com o Ricardo e a Paty fica até as 15 horas. A partir das 15 horas tem Ailton Freitas e hoje é dia do Túnel do Tempo aqui na 101 FM. Um forte abraço, um bom dia e até lá. Você ouviu pela 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã.